Uma vida com propósitos. Para que estou na Terra? Uma nova edição para uma nova geração. Capítulo 2. Palavra do autor. Não vamos guardar isso para nós. Vamos passá-lo para a próxima geração. Vou ver em Salmos, capítulo 78, versículo 4. Recentemente, um rapaz de 22 anos chamado Mark entrou em contato comigo por meio de uma rede social e me perguntou: como posso saber qual é o meu propósito na vida? Enquanto conversávamos no chat, fiquei sabendo que seus pais haviam lido este livro, embora ele não, já que tinha somente 12 anos quando foi publicado. Cada nova geração deve descobrir os propósitos de Deus para ela mesma. Mas Deus também acrescenta que a geração mais velha é responsável por passar adiante o que aprendeu, para que cada geração renove sua esperança em Deus. Desde Uma Vida com Propósitos foi publicado, o mundo mudou drasticamente. Os propósitos eternos de Deus permanecem inalterados, mas temos novas ferramentas e meios para ajudar as pessoas a compreenderem tais propósitos. Esta edição expandida possui duas novidades. Cada um dos 42 capítulos é introduzido por um vídeo, os links são acessíveis por leitor de QR Code, 2 capítulos de bônus sobre as barreiras mais comuns para ter uma vida com sentido. Dedico esta nova edição a todos que, como Mark, são a nova geração, mas que estão fazendo a mesma pergunta que as gerações passadas fizeram: para que estou neste mundo? É uma honra poder servir vocês. O Senhor é bom, sua fidelidade continua a cada geração. Confira em Salmos 100, versículo 5. Rick Warren. Afinal de contas, por que estou aqui? Quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Confira em Provérbios capítulo 11, versículo 28. Felizes os que confiam no Senhor, são como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso. Confira em Jeremias capítulo 17, versículos 7 ao 8. Tudo começa com Deus, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Confira em Colossenses capítulo 1, versículo 16. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Bertrand Russell, ateu. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que da família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isto porque normalmente erramos já no ponto da partida. Nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que eu quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas estão na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar sua utilidade. Concentrar tudo em nós mesmos jamais desvendará o propósito de nossa vida. Certa vez, fiquei perdido nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E, até aqui compreenda isto, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam ao beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas esse é contrário à natureza e resultará em um fracasso.
Você foi feito por Deus, não o contrário. Viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele. Não é você quem usa Deus para propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam um assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito para a vida. Dê importância aos seus sonhos. Defina claramente seus valores. Estabeleça metas. Descubra suas habilidades. Almeje grandes realizações. Vá à luta. Seja disciplinado. Acredite em você mesmo. Envolva outras pessoas. Não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode ser, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões deste mundo, e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou a planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no mais importante. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando dizem, sempre pensei que a vida fosse, querem dizer, este é o melhor palpite que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado desta vida. A filosofia é uma área importante de conhecimento e tem suas utilidades. Mas, quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. O Dr. Hugh Moorhead, professor da filosofia de Northwestern, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando: qual é o sentido da vida? Tempos depois, publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Moorhead que ele lhes respondesse, caso descobrisse esse propósito desta vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e o propósito desta vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. Você foi feito por Deus e para Deus. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vago e superficial. Esta não é uma nova mensagem, é a mais antiga, o que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena.